Olá, meus queridos amigos. Hoje eu quero te levar em uma jornada que atravessa milênios. Uma história que começou com um homem simples, mas que impactou o destino de toda a humanidade. Essa é a história de Abraão, o pai da fé. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e fique conosco até o final. Abraão, que vivia numa terra distante chamada Ur dos Caldeus, um homem comum com sonhos e desafios, como qualquer um de nós. Mas, em meio à rotina, algo extraordinário aconteceu. Deus, o Criador de todas as coisas, chamou Abraão e fez uma promessa que parecia impossível. Sai da sua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Essa foi a voz de Deus para Abraão. Imagine-se no lugar de Abraão, deixar tudo para trás, casa, amigos, o conforto de um lar seguro e partir em direção ao desconhecido, guiado apenas por uma voz, por uma promessa. Que fé é essa, meus amigos? Uma fé que não questiona, que não teme, mas que obedece. Abraão partiu sem hesitar. Ele não sabia para onde ia, mas confiava plenamente em Deus. E essa confiança, essa fé inabalável foi o que fez ser conhecido como o pai da fé. Mas a jornada da fé de Abraão não foi fácil. E é aqui que nós encontramos motivação para nossas próprias vidas. Abraão enfrentou desafios que testaram sua fé até o limite. Imagine esperar décadas pela promessa de um filho. Imagine o peso da dor ao ser pedido para sacrificar o seu único filho, Isaque, o filho da promessa. A cada passo, a fé de Abraão era testada, mas ele permaneceu firme, acreditando que Deus era fiel para cumprir o que prometera. E sabe o que aconteceu? Deus honrou a fé de Abraão. Ele proveu o sacrifício no lugar de Isaque e cumpriu todas as promessas que fez. Abraão se tornou pai de uma nação. E através dele todas as famílias da terra foram abençoadas. Hoje nós somos herdeiros dessa fé. A fé que começou com Abraão continua viva em cada um de nós. E é essa fé que nos dá forças para enfrentar os desafios diários, para acreditar nas promessas de Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor diz o contrário. Nosso relato começa na antiga cidade de Ur, uma metrópole próspera e avançada para a época. Ali vivia Abraão. Ele tinha uma vida confortável, uma família estabelecida e muitos bens. Aos olhos humanos, Abraão tinha o que alguém poderia desejar, mas no fundo de seu coração havia um vazio, uma inquietação, algo que ele não conseguia explicar. Foi então que algo aconteceu. Em um momento de silêncio, enquanto Abraão contemplava o horizonte, ele ouviu a voz de Deus. Não era uma voz comum, mas a voz de Deus. Uma voz que chamou o seu nome e lhe deu uma missão que mudaria o curso da sua história. Agora imagine o turbilhão de emoções que tomou conta de Abraão. Ele tinha que deixar para trás tudo o que conhecia, sua terra, sua família, suas posses. Era um chamado para o desconhecido, um chamado que exigia uma fé inabalável. Ele sabia que essa decisão mudaria sua vida para sempre, e mesmo sem saber o que o aguardava, ele decidiu obedecer. Quantas vezes Deus nos chama para deixar a zona de conforto e confiar nele? Será que teríamos a mesma coragem de Abraão? A jornada de Abraão não foi fácil. Ele e sua família enfrentaram dias de sol escaldante, noites frias e incertezas a cada passo. Mas em meio a todos esses desafios, havia uma certeza que guiava Abraão, a promessa de Deus. Ele sabia que Deus era fiel e que valeria a pena seguir sua voz, mesmo sem ver o destino final. Às vezes, na nossa vida, também enfrentamos desertos, momentos de seca, de solidão, de incerteza. Mas se confiarmos em Deus, Ele nos conduzirá ao lugar da promessa. A cada lugar que Abraão passava, ele erguia altares e adorava a Deus. Esses altares eram marcos de sua fé, símbolos de que, apesar das dificuldades, ele não esqueceria da presença de Deus. E foi essa adoração contínua que fortaleceu sua fé, renovando sua esperança a cada dia.
Quando ouvimos a voz de Deus e seguimos sua direção, não importa o quão difícil seja a jornada, nossa adoração se torna nossa força e nosso altar o lugar de encontro com Ele. Depois de muito caminhar, Abraão finalmente chegou à terra que Deus lhe prometera, Canaã. Mas sua jornada não terminou ali. A promessa era maior do que ele podia imaginar. Abraão ainda enfrentaria muitos desafios, como a espera por um filho e a prova de fé no Monte Moriá. Mas em cada etapa ele escolheu confiar na voz que o chamou. E Deus foi fiel em cada promessa. Abraão nos ensina que quando confiamos na voz de Deus, Ele nos guia por caminhos que não entendemos, mas que sempre nos levam à sua vontade perfeita. Hoje, Deus continua a nos chamar. Talvez Ele esteja te chamando para uma nova jornada, para sair do lugar onde você está confortável e confiar nele. Assim como Abraão, você pode não ver o caminho completo, mas se você ouvir a voz de Deus e seguir com fé, Ele te levará ao lugar da promessa. Que a história de Abraão inspire você a confiar na voz de Deus, a erguer altares em meio aos desertos da vida e a nunca perder de vista a fé que nos guia. Imagine estar em um lugar confortável, com sua vida organizada e de repente ouvir essa voz, que te pede para deixar tudo para trás. Foi isso que aconteceu com Abraão. Deus o chamou para sair da sua terra e ir para um lugar que ele sequer conhecia. A importância desse fato está na disposição de Abraão em abrir mão de tudo por uma promessa que ele ainda não podia ver. Sua obediência mostra que ele confiava mais na voz de Deus do que nas suas próprias certezas. Será que estamos dispostos a deixar nossa zona de conforto quando Deus nos chama? Abraão nos ensina que a fé verdadeira não se apoia no visível, mas na confiança em Deus. Ao longo de sua jornada, Abraão enfrentou muitos desafios, fome, conflitos familiares e até a incerteza sobre onde estava indo. Mas em vez de desistir, ele escolheu obedecer a cada nova instrução de Deus. E foi essa obediência contínua que fortaleceu sua fé. A cada passo, Abraão aprendia a confiar mais e mais em Deus, e essa confiança moldava o caráter dele. A obediência a Deus pode nos levar por caminhos difíceis, mas é nesses caminhos que nossa fé se fortalece e amadurece. Quando chegou o momento de se separar de seu sobrinho, Ló, Abraão não agiu com ganância ou orgulho. Ele permitiu que Ló escolhesse primeiro a terra onde queria habitar. Essa atitude de humildade e confiança em Deus evitou conflitos maiores e manteve a paz entre os dois. A obediência de Abraão, a direção de Deus o fez agir com sabedoria e equilíbrio, mostrando que quando seguimos a vontade de Deus, Ele nos guia em paz, mesmo em situações difíceis. A paz que vem de Deus é fruto de uma vida de obediência. Abraão soube manter essa paz, porque confiava que Deus estava no controle. Por onde passava, Abraão construía altares para adorar a Deus. Esses altares representavam sua obediência e sua devoção. Mesmo sem ver a promessa cumprida, Abraão adorava, porque ele sabia que Deus era digno de toda honra. A importância aqui é que a obediência a Deus nos leva a viver uma vida de adoração constante. Abraão não esperava a promessa se cumprir para adorar. Ele adorava enquanto obedecia. A verdadeira adoração nasce de um coração obediente. Abraão nos mostra que cada passo de obediência pode ser transformado em um ato de adoração. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, mas essa promessa parecia impossível, já que ele e Sara eram idosos e não tinham filhos. No entanto, Abraão continuou obedecendo a Deus e acreditando em sua promessa. E finalmente o milagre aconteceu. Isaque nasceu. A obediência de Abraão o colocou no caminho de milagre, mostrando que quando seguimos a voz de Deus, Ele faz o impossível a acontecer. Quando obedecemos a Deus, preparamos o terreno para que Ele opere milagres em nossa vida. Abraão esperou com paciência e Deus foi fiel. O teste final da obediência de Abraão veio no Monte Moriá, quando Deus pediu que ele sacrificasse seu filho, Isaque. Este foi o momento mais difícil de sua vida,
Mas Abraão não hesitou. Ele obedeceu porque sabia que Deus era justo e fiel. E foi essa obediência extrema que revelou o profundo amor e temor que Abraão tinha por Deus. No final, Deus poupou Isaque e reafirmou sua promessa, dizendo que por causa da obediência de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. A obediência verdadeira é aquela que confia em Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Abraão nos ensina que obedecer a Deus é a maior prova de amor e reverência que podemos oferecer. A vida de Abraão nos mostra que a obediência à voz de Deus é o caminho para viver uma vida cheia de fé, paz, milagres e, acima de tudo, uma vida que agrada ao Senhor. Cada ato de obediência de Abraão foi um passo em direção ao cumprimento das promessas de Deus, e por isso ele é chamado de pai da fé. Se Abraão tivesse escolhido permanecer em Ur, ele teria ficado na zona de conforto, preso a uma vida que parecia segura, mas que era limitada. Ao não obedecer ao chamado de Deus para sair de sua terra, ele teria perdido a chance de ser o patriarca de uma grande nação. A promessa de Deus de fazer dele uma grande nação não se cumpriria, e sua descendência teria sido reduzido ao anonimato. Quantas vezes preferimos o conforto, a promessa de Deus? Se Abraão tivesse feito essa escolha, ele nunca teria experimentado o propósito grandioso que Deus tinha para a sua vida. Ur dos caldeus era uma terra de muitos deuses e idolatria. Se Abraão tivesse ignorado o chamado de Deus, ele e sua família provavelmente teriam continuado a viver em meio a essa cultura pagã, sem conhecer o único Deus verdadeiro. Isso teria levado Abraão a uma vida sem a direção e a promessa de Deus, e ele teria se afastado do caminho de fé que Deus planejou para ele. A obediência a Deus nos tira da escuridão da idolatria e nos leva à luz da verdade. Sem essa obediência, Abraão teria vivido uma vida vazia e distante de Deus. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, mas isso só aconteceu porque Abraão confiou e obedeceu à voz de Deus. Se ele tivesse desobedecido, o milagre do nascimento de Isaque nunca teria ocorrido. Sara e Abraão envelheceriam sem filhos e a promessa de Deus se tornaria uma história não realizada, um sonho nunca concretizado. Sem obediência, os sonhos de Deus para nós podem se perder. Abraão teria perdido o maior presente que Deus poderia lhe dar, o milagre de um filho. A jornada de Abraão foi cheia de desafios, mas em cada situação Deus o protegeu e o guiou. Se Abraão não tivesse obedecido, ele teria enfrentado esses mesmos desafios sem a proteção divina. As batalhas, os conflitos e as dificuldades seriam muito mais intensos e perigosos, e Abraão poderia ter sido derrotado, física e espiritualmente. A obediência a Deus nos coloca sob sua proteção quando escolhemos nossos próprios caminhos. Estamos vulneráveis aos perigos deste mundo. Os altares que Abraão construiu ao longo de sua jornada eram símbolos de sua adoração e de seu relacionamento com Deus. Sem a obediência, esses momentos de adoração nunca teriam acontecido e Abraão teria perdido a oportunidade de conhecer a Deus de maneira profunda e pessoal. Sua vida teria sido marcada pela ausência de intimidade com o Criador. Quando obedecemos a Deus, nossa vida se torna um altar de adoração. Sem essa obediência, Abraão teria vivido uma vida sem propósito espiritual. Deus prometeu que através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Se Abraão não tivesse obedecido, essa bênção não teria se espalhado pelo mundo. A linhagem de fé que trouxe Jesus Cristo ao mundo seria interrompida e a história da redenção seria profundamente afetada. A desobediência de Abraão poderia ter mudado o destino espiritual da humanidade. Uma escolha de obediência pode impactar gerações. Abraão, ao obedecer, tornou-se uma bênção para todas as nações. Se ele tivesse desobedecido, o mundo inteiro teria sentido as consequências. A história de Abraão nos ensina que a obediência à voz de Deus não só transforma nossas vidas, mas também influencia o destino de muitos ao nosso redor e das gerações futuras. Se Abraão tivesse escolhido desobedecer, as consequências seriam desastrosas.
tanto para ele quanto para a humanidade. Que essa reflexão nos leve a valorizar a importância de ouvir e obedecer à voz de Deus em nossa própria vida. Nossas escolhas de obediência ou desobediência têm o poder de mudar não só o nosso destino, mas o de muitos outros. A história de Abraão é, sem dúvida, uma das narrativas mais poderosas e inspiradoras das Escrituras. Ela nos ensina sobre fé, sacrifício e, principalmente, obediência. Abraão foi chamado por Deus para uma jornada que desafiava a lógica humana, uma jornada que exigia deixar para trás tudo o que ele conhecia e confiar completamente em uma promessa que parecia impossível. E a cada passo, Abraão escolheu obedecer, mesmo quando não fazia sentido, mesmo quando o caminho era difícil, mesmo quando o futuro parecia incerto. Se Abraão não tivesse obedecido à voz de Deus, o curso da história teria sido completamente diferente. Ele teria perdido o propósito que Deus tinha para a sua vida, a bênção de se tornar o pai de uma grande nação e o privilégio de estar na linhagem que traria o Salvador ao mundo. Além disso, sua desobediência teria impactado não apenas sua própria vida, mas também a de suas futuras gerações e a nossa, que somos herdeiros dessa fé. Por outro lado, por causa de sua obediência, Abraão se tornou o pai de todos os que creem, um exemplo eterno de fé e confiança em Deus. Através dele, Deus estabeleceu uma aliança que mudou a história da humanidade e que culminou na vinda de Jesus Cristo, o Redentor. Abraão nos mostra que a verdadeira obediência a Deus não é baseada em conveniências ou certezas, mas em uma confiança profunda e inabalável na fidelidade do Criador. Essa história nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes Deus nos chama para algo maior, algo que exige fé e obediência? E quantas vezes hesitamos com medo de deixar nossa zona de conforto? Abraão nos ensina que quando escolhemos obedecer a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, abrimos a porta para que as bênçãos de Deus se manifestem de maneiras que não poderíamos imaginar. A obediência de Abraão resultou em uma vida cheia de propósito, milagres e a realização das promessas de Deus. E esse mesmo convite é feito a cada um de nós hoje. Se ouvirmos a voz de Deus e obedecermos, podemos ter a certeza de que Ele nos guiará, nos protegerá e nos usará para cumprir seu plano perfeito, não só em nossa vida, mas também na vida de muitos ao nosso redor. Portanto, que a história de Abraão seja uma fonte constante de inspiração para todos nós, que possamos aprender a confiar em Deus com todo o nosso coração, obedecendo a sua voz, mesmo quando o caminho é difícil, e que assim como Abraão possamos viver uma vida que glorifique a Deus e deixe um legado de fé para as gerações futuras. Seja você também um herdeiro dessa fé inabalável. Lembre-se, Deus não precisa de super-heróis. Ele precisa de pessoas como você, que estejam dispostas a acreditar, mesmo quando o caminho é difícil, porque é na fé que encontramos a verdadeira força e através dela que Deus realiza o impossível em nossas vidas. Então, se você está enfrentando um desafio hoje, olhe para a história de Abraão e lembre-se, a mesma voz que chamou Abraão está te chamando também para acreditar, para confiar e para ser uma bênção para o mundo. Que Deus te abençoe e até a próxima. Deixa aqui os seus comentários e fala para mim o que você achou dessa linda história. Fiquem todos com Deus.